Olá, tudo certinho? Nós vamos começar hoje a falar novamente da integração do cérebro dos nossos filhos. É uma série que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. Para quem não viu as anteriores, começa lá, né? Para nós juntos podermos nos desenvolver com os nossos filhos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Kerry Gever, eu sou psicopedagoga clínica, sou educadora parental e eu trabalho com o desenvolvimento de crianças até a idade adulta, sendo dentro de todo esse ciclo, né? A adolescência, o adulto, o idoso, porque o aprender ele é feito por ciclos e eu trabalho com todos esses ciclos. Então, eu estou trazendo aqui essa estrutura, essa fundamentação de como você pode entender o seu filho enquanto bebê, enquanto está na fase de 2 aninhos e nós vamos para frente, 3 anos, 9 anos, adolescente, adulto, idoso. Nós vamos ter muitas coisas para trabalhar nesse ano e eu conto com você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve. E se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, com as tuas amigas, que talvez seja bom para ambos, né? Vamos crescer juntos. Então vamos lá. A questão que eu quero trazer hoje sobre o cérebro é que o cérebro, no caso, ele tem também, além de todas as funções que ele desempenha, ele é dividido em hemisférios. Então, eu vou representar aqui para vocês com a minha mão mesmo, tá? Então, aqui, ó, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, tá? Eles são aqui, divididos assim. Porém, para você realmente integrar o cérebro esquerdo, ele é o cérebro que ele é mais, ele desempenha mais as questões de listas, ele gosta de organização, ele gosta de linguagem. O cérebro direito, ele é mais voltado para as emoções. O cérebro direito, ele tem mais probabilidade, no caso de crianças, por exemplo, até 3 anos, o cérebro direito, ele identifica mais uma linguagem global, que seria a tua forma de falar, o teu gesto, o teu tom de voz e as coisas que você faz ao redor. O cérebro direito é pura emoção. O cérebro esquerdo já gosta mais da ordem, da classificação. Então, por isso que nós precisamos entender o porquê que as nossas crianças, às vezes, você está de repente, vou colocar um exemplo aqui, de repente você está com muita pressa, já arrumou o teu filhinho lá, tua filha de 2, 3 aninhos, tá tudo prontinho, você, vamos filho, você tem alguma coisa que você precisa fazer num determinado tempo, e você puxa o teu filho pela mão, ali pega ele pela mão, né? Às vezes nós puxamos porque no automático, né, nós acabamos fazendo coisas que não devemos fazer, mas às vezes você pega ali pela mãozinha dele e ele, de repente, ele solta da tua mão e ele vai ali seguir, sei lá, uma borboletinha, uma formiguinha que ele viu no chão e ele fica atentamente naquele caminho e ele não dá atenção para a tua pressa. Aí você se pergunta, poxa vida, mas né, se pergunta ou geralmente no automático nós acabamos até rotulando, poxa, que menino lento, que coisa que não vem, que teimoso, não obedece à mamãe. Não é isso? Geralmente acontece isso conosco, por isso que a intenção dos vídeos que eu trago aqui para vocês e para mim também, porque eu passo por isso também, eu trabalho com crianças, já tive filha no caso, e já passei como educadora em escolas e continuo vivenciando isso aqui no nosso espaço de atendimento na psicopedagogia. E o que acontece? Quando nós agimos assim no automático, o que acontece é, de repente, se você pega na mão dele e bruscamente, brutalmente, você fala num tom de voz mais exagerado, às vezes meio que ríspido, o que vai acontecer? O cérebro direito, ele trabalha emoção. O teu filho, que ele tem só, às vezes, 2 aninhos, até 3 aninhos, ele ainda não entende, ele não tem a questão da responsabilidade, da regrinha, da lista. Ele ainda está em desenvolvimento. Então, como ele tem essa visão global, que ele só vai escutar um tom de voz que foi um tanto ríspido para ele, que ele não tem de costume, ou de repente você toca nele de uma forma um pouco mais intensa,
ele às vezes vai se desabar no choro. E aí o que acontece? Se desintegra aquele sossego que você tinha, que estava tudo certinho, tudo cronometrado, não acontece mais, porque daí o teu filho começa a chorar, se joga no chão, às vezes ele faz alguns movimentos corporais e começa a mexer todo naquela roupinha e tal, que estava toda passadinha, limpinha, e aí nós adultos é que criamos uma desintegração. Por isso que eu quero muito compartilhar com vocês sobre nessa sequência que vocês venham comigo, porque o que acontece? Por nós pais temos um padrão, nós crescemos dentro do padrão das nossas famílias e nunca que eu julgando de forma alguma o padrão que você foi educado ou você foi educada. Porém, existem alguns padrões que no cenário em que nós estamos hoje e com as crianças, com os estímulos que elas recebem hoje, alguns padrões eles não funcionam mais. De repente, às vezes, não sei se vocês foram criados assim, mas eu lembro que o meu pai, mesmo eu já estava exercendo o hemisfério esquerdo, no caso, não era só pura emoção, mas o meu pai bastava um olhar seriamente e as coisas funcionavam. Porém, hoje, às vezes você quer buscar aquele mesmo padrão do seu pai e, não, eu vou dar aquela olhada e ele vai obedecer ou ele vai te respeitar, porque obedecer, às vezes, você se engana, às vezes o teu filho, ele até obedece aquela demanda que você colocou para ele, mas às vezes ele não está internalizando, às vezes ele está obedecendo por simplesmente ter um medo de talvez um castigo que você coloque ou alguma tendência que você tenha no sentido da educação com o teu filho, às vezes por medo ele obedece. E o que nós queremos fazer aqui, no caso, nesse aprendizado, é que nós consigamos fazer com que os nossos filhos eles tenham uma criação respeitosa, onde nós vamos conseguir integrar o cérebro esquerdo com o cérebro direito e nós vamos conseguir ter uma convivência plena. Uma convivência em que antes de você vai verificar, poxa, se eu falar dessa forma com o meu filho, ele vai se desintegrar. Isso é válido também com o adolescente. Às vezes nós pais não temos muita conexão com o nosso filho adolescente e por não ter essa conexão, ele começa a buscar conexões de outras formas. Então, por isso é muito importante, desde pequenininho, você já entender a linguagem do teu filho. Nós não estamos mais numa época em que, deixa, é criança, a criança não interessa, não precisa, ele não precisa saber. Muito mais agora, diante de todo esse cenário de mudanças, de velocidade que a mídia tem nos colocado, que a comunicação, os meios de comunicação, o que as crianças têm sido estimuladas, muito mais agora nós precisamos ter estratégias para lidar com essas crianças. E o lidar com essas crianças não é apenas ficar no padrão antigo e achar que só aquele dá certo. A proposta que eu tenho para vocês e eu aqui também, enquanto psicopedagoga, enquanto terapeuta que atua aqui com crianças e adolescentes, adultos também, a nossa linguagem, ela precisa acontecer de forma em que você integre o cérebro, no caso, o hemisfério esquerdo com o direito. Poxa, as emoções estão muito elevadas nesse momento, eu preciso fazer com que ele compreenda, que ele entenda, eu preciso acolher essa emoção para fazer com que ele consiga andar regrado. No caso, às vezes ele se desespera, às vezes tem adolescentes que muitas vezes, eu vou acabar com a minha vida, não quero mais te ver, não quero mais ouvir a tua voz, ele está desintegrado. E como acolher um adolescente nessa hora, nessa desintegração que ele só está agindo com o cérebro direito, com o hemisfério direito. O cérebro é só um, tá, gente? Às vezes a gente acaba trocando, mas cérebro é só um, mas o hemisfério direito e o esquerdo. Como fazer com que esse adolescente ou a tua criança, até nós adultos, como você pode acolher a emoção de quem está perto de você, quem está ao teu lado e fazer com que essa emoção ela não inunde, que ela não tome um aspecto em que a paz venha a se acabar. Às vezes adultos, né, entre casais, acontece de repente você viver uma pura emoção
e você entra aos prantos ou entra numa tristeza profunda e não consegue integrar, não consegue colocar para o lado esquerdo e colocar as coisas em ordem, fazer com que as coisas venham a acontecer, dar passo a passo. Então é isso. Agora vocês podem estar me perguntando, tá, Kerry, você fala, mas como que eu faço para integrar o cérebro esquerdo, o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito? Tem várias habilidades que você tem, porém, às vezes fica calcificado, né? Fica usando a tua raiz, usando os mesmos padrões. Então, nós temos na sequência de vídeos e também eu tenho para vocês uma proposta do grupo de pais e mães de filhos protagonistas, que é um grupo onde eu estarei durante o ano todo desenvolvendo temas de como lidar com os nossos filhos. Aí, claro que você entrando no grupo, nós vamos tratar a individualidade do teu filho. Então, eu te convido para vir para esse grupo de mães protagonistas. Qualquer coisa, se você for no meu Instagram, @Ponte para o Saber, você me deixa no direct lá, eu quero participar do curso, nós vamos estar fazendo as inscrições, vamos montar uma nova turma e você vai ter, no caso, como desenvolver essas habilidades que eu tanto falo aqui para ter uma criação, uma educação e favorecer o teu filho com uma educação mais respeitosa e onde você vai crescer também em autoconhecimento. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou comentar aqui sobre como que nós vamos unir o direito com o esquerdo e vou representar com algumas situações, ok? Então, por hoje é só. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração pela oportunidade, agradeço por você estar aqui, por você estar me seguindo, no caso, por você estar me escutando, confiando no meu trabalho. E eu peço agora que vocês venham, no caso, quem ainda não compartilhou, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal e até mais no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre essa integração, algumas habilidades que a gente pode desenvolver juntos. E se você tiver também alguma dúvida, deixa aí a dúvida para nós irmos trabalhando nos vídeos que virão ainda, tá ok? Então, muito obrigada, um beijo no coração de vocês, até mais!